Olá, você domina a precificação em matéria de due diligence imobiliária? Ou você já teve alguma dificuldade na hora de apresentar uma proposta de serviço para o seu cliente? Você não tinha a menor ideia de como precificar, de como apresentar uma proposta de serviços em análise de riscos. Então esse vídeo é para você. Fique conosco até o final, que nós vamos apresentar para você uma metodologia infalível em matéria de análise de riscos e principalmente de precificação em due diligence imobiliária. Muito bem, nós estamos aqui para trazer para você um conteúdo inovador sobre precificação em análise de riscos em transações imobiliárias. Muito normal que os nossos alunos cheguem com perguntas como essa: professor, como precificar? Eu não tenho ideia de como fazer isso, eu não tenho pilares, eu não tenho, digamos assim, requisitos necessários, eu não conheço os requisitos para a precificação da due diligence imobiliária. É isso que a gente vai trazer para vocês em síntese nesse vídeo. E eu já vou direto ao assunto para falar o seguinte: a Incorp Broker é referência hoje no Brasil em matéria de due diligence imobiliária. Nós já treinamos e capacitamos alunos em todo o Brasil. Advogados, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis, também incorporadores, construtores, proprietários de imobiliárias. E nós desenvolvemos uma metodologia que vai facilitar em muito a sua vida na hora de precificar a sua due diligence imobiliária. Já vamos para o nosso primeiro pilar, que é o pilar das horas necessárias para a elaboração do seu parecer técnico. Todo e qualquer serviço, todo e qualquer prestador de serviço, ele tem uma ideia, ou deveria ter uma ideia, de quantas horas serão necessárias para fazer aquela prestação de serviço. Com a due diligence imobiliária é a mesma coisa. Quando você recebe uma demanda de due diligence imobiliária, ou seja, uma análise de riscos em transações imobiliárias, você precisa ter uma noção mínima de quantas horas você vai gastar para efetivar esse serviço. Para evitar que você acabe por receber uma demanda tão grande e na hora de precificar, na hora de quantificar essas horas você não consiga fazer e com isso você acabe por tomar prejuízo, por assim dizer. Precificar mal, em síntese, é tomar prejuízo. É você trabalhar mais do que o que você merecia por aquele tempo que você disponibilizou. Então, o primeiro pilar na precificação em due diligence imobiliária é quantificar a quantidade de horas, ou seja, estabelecer a quantidade de horas necessárias para essa análise de riscos, ok? O segundo pilar, e não menos importante, é justamente o pilar do custo operacional. Toda e qualquer análise de riscos em transações imobiliárias vai trazer para você um custo operacional. Uma certidão que você vai precisar de retirar, uma consulta aos birôs de crédito, que geralmente são consultas pagas, né? Quanto mais detalhadas essas consultas, mais caras serão. Então, claro que você vai ter um custo operacional. Um custo também de deslocamento. Por vezes você vai ter que sair do lugar onde você está para ir a uma cidade onde o imóvel se encontra. Ou até mesmo mudar de estado, como é o nosso caso. Por vezes nós fazemos análise de riscos em outras regiões e pode acontecer que nós tenhamos que nos deslocar para fazer o trabalho em loco, tá? Então, o custo operacional é o segundo pilar da nossa precificação em due diligence imobiliária. O terceiro pilar tem a ver com a extensão ou a magnitude da transação imobiliária. Claro que as transações imobiliárias elas têm graus de dificuldade diferentes. E geralmente, transações imobiliárias que envolvem milhões de reais, elas trazem para nós não só uma maior responsabilidade na elaboração do parecer técnico, mas também um grau muito maior de detalhamento. Por isso você vai ter que analisar cada caso com as suas respectivas peculiaridades. Então, uma análise de uma transação imobiliária envolvendo um apartamento não vai ser a mesma coisa de uma análise de riscos na aquisição de uma gleba ou de uma grande área para incorporação, para loteamento, ou de uma casa na praia, enfim. Cada transação imobiliária traz a sua respectiva extensão e a sua magnitude. Claro que se você vai analisar uma grande transação envolvendo muitos milhões de reais, você vai ter um grau de responsabilidade maior e isso deve ser considerado na hora da sua elaboração, da sua precificação em due diligence imobiliária. Esse é o nosso terceiro ponto, portanto, extensão ou magnitude da transação imobiliária. O quarto pilar, tá? Ou o quarto ponto importante dentro da metodologia que nós criamos na Incorp Broker é o seguinte:
o pilar da quantidade de CPFs e de CNPJs envolvidos nessa transação. Por que, Alan? É muito simples. Cada transação imobiliária tem as suas partes envolvidas e, claro, você já sabe, você vai precisar pesquisar cada CPF envolvido naquela transação. Imagine uma transação de compra e venda que envolva, por exemplo, uma construtora e também duas pessoas físicas no caso. Você vai ter que analisar o CNPJ dessa construtora e também vai ter que analisar o CPF das partes envolvidas. Tá? Então, nesse caso, quanto mais CPFs envolvidos, maior vai ser o seu trabalho. Quanto mais CNPJs envolvidos, maior vai ser o seu trabalho. Lembrando que você também, em muitas das situações, vai ter que pesquisar os sócios dessa empresa, ou seja, aqueles CPFs que fazem parte do quadro societário daquela pessoa jurídica. Isso também vai te tomar tempo. Para cada CPF, uma certidão. Então, se eu tiver 10 CPFs para ser consultados, cada certidão eu terei que tirar multiplicado por 10. Então, isso aumenta o seu tempo de trabalho e o seu custo operacional também, principalmente se a certidão que você for solicitar tem aí um valor substancial. Alan, mas o custo operacional não é repassado para o seu contratante? Via de regra, sim. Mas em algumas situações, pode ser que você tenha que desembolsar primeiro para ser reembolsado depois. Isso acontece, pode acontecer. Então, o quarto pilar é o da quantidade de CPFs e CNPJs envolvidos. Isso é muito importante na hora da precificação. Uma transação que envolva apenas 2 CPFs tende a ser muito mais rápida, né? Ou seja, a análise de risco relativa a essa transação tende a ser muito mais rápida do que uma transação imobiliária que envolva toda uma família com vários herdeiros. E você tem que consultar os CPFs de todos eles, inclusive em muitas situações do falecido, quando ainda é possível consultar o CPF do falecido, tá? Em muitas situações, por exemplo, nas instâncias dos tribunais. Então, quantidade de CPFs e CNPJs envolvidos na transação é o nosso quarto pilar na nossa metodologia de precificação. E para finalizar, tão importante quanto os primeiros pilares é a quantidade de matrículas envolvidas. Cada matrícula, em via de regra, representa um terreno. Podemos ter vários terrenos ou vários imóveis na mesma matrícula? É possível que tenha. Mas, muitas das vezes, você será contratado ou contratada para fazer uma análise de riscos numa transação imobiliária que envolva várias matrículas. Se isso acontecer, você vai ter um trabalho mais que dobrado. Cada matrícula que você vai analisar vai te dar um trabalho ainda maior. Então, claro, repito, se você vai analisar uma transação imobiliária com apenas um imóvel, você vai ter um determinado tipo de trabalho, uma quantidade de trabalho. Agora, se você for envolver, ou analisar uma transação imobiliária que envolva 10 matrículas, 10 imóveis, você vai ter que pesquisar e investigar a fundo cada imóvel. Então, assim, é intuitivo que você imagine que a análise de transação imobiliária de apenas uma matrícula te dê um trabalho muito menor do que uma análise de uma transação imobiliária que envolva 10 imóveis. Enfim, esse é o nosso quinto e último pilar. Veja que se você aplicar essa metodologia, baseando-se nesses 5 pilares, e, a partir de agora, implementar todas as suas propostas de trabalho ou de serviços, você, analista de riscos em transações imobiliárias, aplicar essa nossa metodologia, você vai ser muito feliz. Tá? Nós acabamos de nortear a sua etapa de precificação em due diligence imobiliária. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like no nosso canal, isso vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, é muito importante para nós. E não se esqueça de ativar o sininho, porque você vai ser alertado aí sobre novos vídeos e conteúdos tais como esse. E no mais, gostou desse conteúdo? Deixa o comentário, nos ajude a promover esse conteúdo e levar para mais pessoas, que isso vai ser muito importante. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.